Bom, então, eu estava falando assim, a gente está trocando de texto, Céu de Luto e Melancolia, continua em psicanálise, e está indo para recordar, repetir e elaborar, que é um texto de 1914, muito próximo do Luto e Melancolia, né? Luto e Melancolia Segundo Exterminado é de 1915. E nós temos, dentro da psicanálise, dois tipos de conteúdos. Conteúdos que são chamados de metapsicológicos e conteúdos com um enfoque clínico. Os conteúdos metapsicológicos, eles buscam falar sobre esses processos mentais que acontecem, como era o caso do... deixa eu só silenciar o microfone. Como era o caso do luto e melancolia. E os textos clínicos, eles vão falar do que acontece na prática clínica. Então, ele é voltado mais para a atuação do profissional. Por que continuar com psicanálise? Na minha opinião, a psicanálise ela foi a base teórica, assim, muita coisa dentro da psicologia, muita coisa que está hoje na psicologia como novidade, como uma, uma autoria independente, quando você vai ler, está falando de muita coisa que já estava na psicanálise há bastante tempo. Então, independente da abordagem, esses textos são muito importantes, como nós vimos lá em Luto e Melancolia, né? Que ele abre um pouquinho a nossa mente. E o recordar, repetir e elaborar, na minha opinião, assim, é um dos textos mais ricos para a prática clínica, porque ele fala do que a gente faz na prática clínica. Quando nós recebemos um paciente, o que que a gente quer que ele faça? Que ele conte uma história, né? Que ele conte a sua história. Isso é um processo de recordar que aconteceu ao longo de uma vida. Então, a recordação, ela faz parte do processo terapêutico de qualquer abordagem. Mas a recordação, a gente percebe no atendimento clínico que ela não se dá de forma linear. Que o paciente ele chega numa sessão falando de uma coisa que é importante para ele, que ele recorda, numa outra sessão ele busca uma outra parte da história, passa meses, ele volta em alguma outra questão, então ele vai montando uma coxa de retalhos conforme as suas possibilidades, tudo em um processo de recordar uma história e fazer um olhar, uma leitura daquela história na presença do terapeuta, né? É, e aí, nesse processo de recordar, você, como profissional, percebe que há muitas lacunas, que algumas coisas ele fala com facilidade, mas que a história não parece uma história muito coerente, como se houvesse algumas omissões. São omissões geradas pela própria estrutura da memória, né, que seleciona que vai ser armazenado como prioridade e algumas coisas ela faz questão de armazenar em segundo plano. Não quer dizer que não esteja armazenado em algum ponto, embora nem tudo a gente sabe que é armazenado. O repetir. Nós tivemos aqui um momento que nós estudamos a terapia do esquema. A terapia do esquema do Jack Young, ele bebeu, na minha opinião, 90% da terapia da teoria dele na psicanálise, seja ela em Freud ou em Melanie Klein. Tem muito mais psicanálise lá do que terapia cognitivo-comportamental. E ele vai falar dos esquemas desadaptativos remotos. O que ele queria dizer com esse conceito? Que há esquemas, e aí ele vai falar que esses esquemas são conjuntos de conceitos com cargas emocionais, e eles são desadaptativos, ou seja, que eles não funcionam muito bem na idade adulta, foram estruturados na infância e que chegaram à fase adulta. Eles são remotos, né, por esse sentido. Isso que ele estava dizendo, basicamente, é o que o Freud dizia aqui por repetição.
O que o Freud quer dizer com repetir? Ele está dizendo que quando você olha para o seu paciente com aquela queixa, você percebe que uma série de características comportamentais se repetem ao longo da história que ele está te contando. Chega lá o paciente e, quando você pergunta o que o trouxe à sessão, ele diz assim, eu troquei, por exemplo, eu troquei de trabalho e o meu supervisor é uma pessoa muito difícil, tem muita dificuldade, é uma pessoa muito abusiva, e ele tende a me humilhar, e eu estou sofrendo muito. Num primeiro momento, pode ser uma queixa até de assédio moral no trabalho. Porém, quando a história vai se estruturando, você percebe que todas as figuras da vida dele que ocuparam uma posição de autoridade, ele tendia a se colocar na relação de forma a confrontar, a rivalizar e a não aceitar uma posição de submissão àquela autoridade. Então, ele tensionava todas as suas relações diante de figuras de autoridade. Aí você vai percebendo que a queixa inicial da dificuldade de relação com o supervisor, na verdade, é só um pontinho de toda uma trama de disfuncionalidade que chega à idade adulta, utilizando esse termo disfuncionalidade, pensando no esquema desadaptativo remoto. Então, essa repetição é isso, é um padrão comportamental e, quando a gente fala comportamental, né, a parte observável, mas a gente entende o quê? Que esse padrão comportamental vem com um conjunto ali de sentimentos que se repetem diante de situações semelhantes. Então, é aquele filho dependente que busca uma mãe protetora, que casa e busca uma parceira protetora, e vai lá para a faculdade e busca uma orientadora protetora. Então, você vai ver no relato, há uma repetição. E o terceiro ponto do título do artigo é elaboração. Elaborar é um termo também que perpassa não só a psicanálise, mas a psicologia em várias abordagens, em várias teóricas. E a gente espera o quê? Que o paciente conte uma história, que ele acesse emoções, que ele acesse pontos que haja sofrimento, para que não seja uma fala vazia na sessão, e que ele consiga olhar para tudo aquilo e reeditar, ressignificar, elaborar. É isso que a gente espera. Como que isso é feito? É uma outra questão que a gente espera visitar nesse artigo, né? Mas essa é a importância desse artigo. Ele vai falar de conceitos muito fundamentais. Eu quero que meu paciente recorde da sua história de vida e que ele recorde das partes que são significativas, que têm cargas emocionais e cargas de sofrimento associadas. Eu quero compreender o que se repete na vida dele e que gera um prejuízo e sofrimento, e eu quero que ele consiga elaborar tudo isso e possa, a partir dessas elaborações, construir novas formas de se colocar no mundo, livre dessas repetições do passado. Consegui montar um cenário geral do artigo, do que nós vamos encontrar pela frente? Alguém quer fazer alguma pergunta, colocação? Tranquilo? Márcio, eu gostaria de, só para me ver se eu entendi, a respeito do repetir, que você fala que o paciente, a pessoa, ele segue um padrão. Então, significa dizer que quando ele vai contando a história da vida dele, sempre vai ter um indicativo, seja no trabalho, seja na vida
pessoal, ou acadêmica que seja, sempre vai ter um padrão de comportamento que vai identificar sempre aquela mesma posição que ele vai ter. É isso? É basicamente isso. Ele, em todos os contextos, é a mesma pessoa, embora ocupe papéis diferentes. Mas mesmo ocupando papéis diferentes, a gente entende que a personalidade ela é estruturada ao longo das fases do desenvolvimento infantil. E aí a gente entende que também é desenvolvimento infantil e adolescência. E a personalidade, segundo alguns atores, ela continua se desenvolvendo. Porém, as estruturas básicas foram firmadas e você atua, na realidade, diferentes papéis. Mas, mesmo exercendo diferentes papéis, a Zenilda continua basicamente a mesma. Ela pode ser reconhecida nesses diferentes papéis. Ô, E, Márcio, seria ah, assim, como a dificuldade que uma pessoa tem de lidar com a autoridade. Então, com o pai, com o chefe, com uma professora mais autoritária, com um chefe que tem uma postura meio semelhante à do pai, seria mais ou menos assim, as coisas vão se repetindo. é, aí Quando você pessoas trouxe semelhantes à autoridade mesmo, ou não. é, esse é um exemplo, assim, isso vai ter várias questões que vão se repetir, né? A autoridade, esse é um exemplo que ele é mais fácil de ilustrar. Mas, assim, ó, pega uma criança que ela está em formação e ela tem um pai muito autoritário. Ela, lembra lá da terapia do esquema que tinha os estilos de enfrentamento? Que a gente tem Lembro. basicamente três estilos de enfrentamento. Eu posso enfrentar e lutar, posso fugir, me esquivar, posso fingir de morto, que nada daquilo está acontecendo. Né? Posso resignar. Então, a criança tem um pai autoritário, é um dado. Mas várias crianças têm pais autoritários e nem todas elas vão chegar na fase adulta confrontando figuras de autoridade. O que a gente percebe? Né? A presença do pai autoritário, a criança tinha várias possibilidades de lidar com esse autoritarismo. E aqui entra variáveis temperamentais. Não tem crianças que são mais passivas e crianças que são mais explosivas e agressivas. Então, unindo essas variáveis, a forma que ela encontrou e que foi mais funcional para ela lidar com aquele pai autoritário foi confrontando e combatendo, não aceitando a submissão que o autoritarismo dele pedia. Poderia ter lidado de outra forma, poderia ter se submetido, e aí, toda vez que ela encontrava uma pessoa autoritária, ela se submetia para evitar o desgaste emocional que ela tinha diante do pai. Porque ela era a parte mais frágil, ela era uma criança, então acabava sempre levando a pior na configuração. Então, a gente percebe o quê? Que um padrão de lidar com o ambiente vai sendo selecionado. E ele vai sendo selecionado dentro daquilo que mais funcionou ali naquele momento para a criança. E aí, o que mais funciona para nós, o que nós tendemos a repetir? Sabe aquele ditado popular de quem só tem martelo, tudo vira prego? Aquele padrão que funcionou, eu tendo a tentar encaixar ele em todas as situações que eu me deparo. A gente percebe que algo se repete. O Freud utiliza um termo de clichê. Forma-se um clichê que ele se repete. Esse conteúdo da repetição é o conteúdo que na psicanálise até se chama em algum momento de o conteúdo presente na transferência. Na transferência, o que a gente vai ter? O paciente não é agressivo diante de figuras de autoridade? Ou o paciente não é passivo diante de figuras de autoridade? A relação paciente-terapêutica, ela é uma relação em que os poderes investidos nas partes é equilibrado? O paciente está no mesmo patamar que o terapeuta? Deveria, mas não está, porque o terapeuta não está em sofrimento, o terapeuta ocupa uma posição detentora de um suposto saber,
ocupa uma posição de resolutividade, de capacidade de gerenciar a vida do terapeuta e a vida das outras pessoas. Então, o terapeuta ocupa uma posição de poder. E aí a pessoa chega como não conseguindo gerenciar a própria vida, precisando recorrer a terceiros e aceitar a orientação de terceiros. Aquela relação com a figura de autoridade do pai pode se remontar na relação terapêutica. E aí você tem a transferência desse padrão para a relação, e isso se torna uma resistência ao processo terapêutico, porque ele tende a não aceitar o que o terapeuta está pontuando, porque ele não aceitava o que o pai pontuava. Se for o contrário, se for uma pessoa dependente, que veio dependendo no decorrer da vida, ele vai amar o terapeuta, porque o conteúdo da transferência é um conteúdo de dependência. Ele está buscando um seio que jorra leite. E aí as orientações do terapeuta, aquilo é recebido com muito amor e carinho. E você olha, nossa, esse paciente, ele é colaborativo demais, ele não falta, sempre muito, é, muito, com muito entusiasmo e com muita satisfação para tudo aquilo que eu pontuo na sessão. É o melhor paciente. Na verdade, ele está repetindo um padrão. E essa repetição é, inclusive, uma resistência ao tratamento. Por quê? A gente não espera que o paciente concorde com tudo que nós falamos, porque nós não vamos estar presentes sempre e nós também não somos os detentores do suposto saber. Quem sabe melhor Márcio, da vida dele é ele. sim. E não pode ser o contrário também, aquela formação reativa, de ele ter um pai muito autoritário e, às vezes, o terapeuta é um pouco mais afetuoso, aí ele acaba também, porque como você o trata com mais carinho, ele acaba também seguindo esse caminho inverso. Pode, só que a relação com o terapeuta aqui, ela é uma relação que ela não vai moldar nesse primeiro momento. Nós entendemos que no processo terapêutico, o profissional, o psicólogo, o psicanalista, ele vai servir de modelo. Ele vai servir de um modelo reparador para seja lá qual for a deficiência adquirida na história vital do paciente. Seja uma deficiência ligada a algum trauma, a uma falta de maternagem, né? Então, independente da carência que o paciente chega, o terapeuta vai ser um modelo de um bom pai, um modelo de uma boa mãe, um modelo de um companheiro confiável. Então, ele vai funcionar dessa forma, e aí, com o decorrer da psicoterapia, a gente percebe a mudança de acordo com essa base segura. Mas, quando ele chega, esse processo está iniciando, né? Então, quando você fala da formação reativa, que é a conversão para o contrário, ele não vai fazer isso aqui na sessão. Perdão, ele vai fazer na sessão, porque ele faz isso de forma repetitiva em todas as situações conflitivas ou situações em que ele vê esse cenário remontado. Por quê? Mesmo caso, lá na infância, a melhor forma que ele lidou com aquilo foi formando reativamente. Por exemplo, o narcisista. O narcisista tinha lá um pai. Imaginemos o caso de um pai ou de uma mãe que desvalorizava muito aquela criança. Dizia que ele era um imprestável, que ele era um peso, que não queria ter tido um filho, que ele foi um erro. E poderia lidar com essas falas de diferentes formas. Mas a forma que ele encontrou para conseguir se manter estruturado e se estruturar ao longo da vida foi tomando tudo aquilo como o contrário. Quando ela diz que eu não sou nada, vou negar, eu sou tudo. Eu sou imprestável, eu sou o melhor. Eu não valho nada, eu sou a pessoa com mais valor desse mundo. Ele virou aquele conteúdo que o seu oposto. Aí ele vai chegar aqui na clínica e vai repetir. Só porque ele vai repetir, não é a fala
depreciativa do pai ou da mãe, ele vai repetir o seu estilo de enfrentamento, que é um estilo narcisista. E aí ele vai se colocar diante de você como? Que ele é muito bom, que ele está ali, mas ele não precisa, que ele não sabe nem por que que ele veio, que as pessoas insistem muito, que ele precisa de terapia, mas que acha que isso não funciona. Ah, qual que é a sua formação? Quantos pacientes que você atendeu com o meu problema? Você já viu um caso como o meu? Ou seja, ele vai repetir, ele está repetindo. Fez sentido? Para mim foi total. E é o que a gente vê, né? Clínica é isso. Ah, ele está repetindo. Eu entendo que esse padrão está repetindo. Eu quero que ele recorde. E em algum momento, ele vai precisar elaborar. Em algum momento, ele vai precisar elaborar. Porque se ele não elaborar, ele vai continuar repetindo. Se na psicoterapia não houver elaboração, aí o que a gente chama de elaboração, dependendo da abordagem, vai ter outro termo, mas vai estar presente. Ressignificação, reeditar, seja lá qual for o termo utilizado, ele vai precisar olhar para tudo isso, seja a sua megalomania e o discurso depreciativo da infância, e ele vai precisar conseguir entender, fazer essas ligações de que, na verdade, ele tem uma carência muito grande e uma ferida narcísica. Que ele, quando ele precisava ter tido aquele banho narcísico dos pais, de tomá-lo como bebê precioso, como, né, a criança amada, linda, inteligente, cheia de adjetivos, ele não teve. Ele vai precisar fazer essa conexão e entender por que que ele hoje precisa se afirmar tanto como alguém tão importante, poderoso, valioso. Se ele conseguir fazer essas conexões, nós entendemos que ele está em um processo de elaboração. E elaboração é o quê? É recontar, ressignificar, atribuir novos significados. A partir daí, ele vai poder parar de repetir. Porque, no mínimo, ele entendeu por que que ele repete aquele comportamento. E, uma vez tomado consciência, já não é possível mais fingir ignorância. A pessoa pode resistir a mudar, mas uma coisa é certa, não vai ser mais como antes, quando ele não tinha conhecimento do que estava por trás daquilo. Melanie Klein tem uma frase que diz que todo aquele que come o fruto do conhecimento será expulso de algum paraíso, que é o paraíso da ignorância. Uma vez que o paciente toma conhecimento desses processos desenvolvimentais que levaram à estruturação de uma personalidade, de um padrão comportamental, o direito a ficar naquele paraíso da ignorância ele já não tem mais. Dali ele foi expulso. O que ele vai fazer com aquilo? Aí é uma outra questão, né? Que a gente espera que ele pare de repetir e que ele comece a incorrer em novos comportamentos. E quando ele estiver diante de uma figura que representa o cenário inicial, ele tem consciência, ele vai conseguir, inclusive, estopar comportamentos, quebrar hábitos, condicionamentos que foram formados. O que mais, pessoal? É isso mesmo que acontece? O que vocês acham? Tranquilo? Tranquilo, Márcio, para mim está tranquilo. Ó, acho que eu fiz uma introdução, assim, teórica, devaguei um pouco, tá? E o tempo passou já rápido, né? Só falta 6 minutos para a nossa sala encerrar. Então, não vou iniciar a leitura do texto hoje. Esse apanhado, ele basicamente é uma visão do que nós vamos encontrar dentro do texto. Com uma linguagem, em alguns momentos, mais acessível, alguns momentos que vai precisar pensar um pouquinho,
mas é disso que o texto fala. Por isso que ele é um texto tão importante, porque você, independente se trabalha com psicanálise, você vê essas questões o tempo todo dentro da clínica. Eu vou parar a gravação, vou retornar para a sala com todo mundo e a gente faz um bate-papo, tá?